E nós abrimos a edição de hoje de Os Pingos nos Is, trazendo para você uma entrevista exclusiva. Já está em contato conosco o presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. General, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no programa. Prazer recebê-lo. Boa noite, Vitor Brown. É uma satisfação muito grande poder participar com os amigos desse programa Pingo nos Is, que de alguma forma, sempre que possível, acompanho. Nem sempre em tempo real, mas sempre que... General, ainda está na escuta? Travou um pouquinho, general. Perdão a interrupção, mas já estamos te ouvindo. Obrigado mais uma vez, reforço o agradecimento aqui pela presença no programa. Deixa eu já emendar a primeira pergunta. Queria saber do senhor. O senhor esteve hoje no Senado, inclusive, né? Participou de uma audiência para falar justamente sobre o aumento dos preços dos combustíveis e fez questão de dizer que a Petrobras não é a única responsável por essa disparada que nós tivemos nos últimos meses. Queria saber do senhor qual a opinião em relação à possibilidade de uma mudança na política de formação de preços da Petrobras. Claro que é uma decisão que não depende só da estatal, mas qual a visão do senhor sobre uma possível alteração nessa formulação, nesse método de formação de preços? A formação de preços no mercado. Então, ela compete em igualdade de condições com qualquer empresa do mercado. Sempre houve uma percepção equivocada que está superada desde 1997, com a Lei do Petróleo, quando a Petrobras perdeu o seu monopólio. Então, ela é obrigada, por lei, a competir em igualdade de condições com qualquer empresa privada que trabalhe com óleo e gás. Então, com a quebra do monopólio, que já tem 24 anos que terminou, ela compete em igualdade de condições. Então, mudar a lei de formação de preço seria querer tentar mudar a lei da gravidade. Então, não alinha por vários fatores. Há uma percepção que a gente fique preso a PPI, a Política de Paridade de Importação. Isso é um dos itens da equação. Tem todos os outros itens que são considerados, desde a formação do seu próprio custo, passando pelo abastecimento do nosso mercado, passando pelas importações, já que 30% do nosso refino depende de importação, e também verificamos se isso aqui se estabelece no nível, é uma situação conjuntural, uma situação estrutural para poder definir esse preço. Então, não visualizamos mudança na nossa política de preços. Augusto Nunes, boa noite, Augusto, sua pergunta. Boa noite, Vitor. General, eu tenho a sensação, e não sei quando, mas eu tenho a sensação de que a Petrobras um dia será privatizada. Eu estou equivocado? Essa é uma decisão que poderá ser tomada a partir de um estudo mais aprofundado, por iniciativa, logicamente, do seu acionista majoritário, no caso, a União. A modificação disso seria a redução daquilo que ela recebe de dividendo, de royalties, porque em termos de como ela trabalha, a diferença é muito pequena. Ser uma empresa privada, ser uma empresa estatal, como ela funciona hoje, a diferença, eu diria que é muito pequena mesmo, porque ela tem um sistema de governança e de conformidade que dificilmente seria alterado. Então, poderá que vir ser privatizada? Sim, a tendência do mundo é isso mesmo. Diminuir cada vez mais as estatais e deixar... Parece que travou mesmo a conexão. A gente vai tentar trazer mais uma vez o general. Quando voltar, a gente retoma a nossa entrevista. Já de volta? Vamos lá, então. General, faltou a conclusão da fala do senhor, não conseguimos ouvir. Vou pedir que o senhor complete, por gentileza. Essa é sobre o posicionamento de ser uma empresa privada. É uma escolha, como disse, do acionista majoritário, no caso, a União. E essa escolha depende de uma série de ações. Agora, em termos de como a empresa funciona hoje... entrega uma quantidade maior de royalties, dividendos, participações especiais ao seu acionista majoritário.
Mas como ela opera, como ela trabalha, como ela se organiza, ela já faz isso, particularmente nos critérios de conformidade, de governança. Ela apenas deixaria de ter aqueles controladores que acionam a empresa que são ligados para uma empresa estatal. Teria os outros. José Maria Trindade, em Brasília. Boa noite. E a gente já continua nesse debate, mas agora nós refizemos contato com o general Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, para a sequência da nossa entrevista. Vou pedir, general, que o senhor responda a pergunta do Zé Maria, acho que o senhor conseguiu escutar, né, em relação aos carros elétricos. Exato. Acrescento já o que tinha colocado inicialmente, hoje a contribuição da Petrobras com relação a gasolinas e para os veículos leves é de 40%. Hoje nós temos 80% da nossa quantidade de veículos leves no Brasil são flex, o que significa dizer que pode ter a opção de usar etanol, usar gasolina, usar um pouco dos dois. Dessa parte, a contribuição da Petrobras é de 40%, uma outra parte disso aqui ela é importada, e outras duas partes é etanol, ou diretamente colocado no carro, ou então misturado à gasolina, na ordem de 27%. Então, a contribuição já é pequena. Havendo a redução de carro, passando por opção do elétrico, já temos bastante carros elétricos, o impacto disso na produção de petróleo para a Petrobras seria pequeno. General, a próxima pergunta agora é do nosso colega Rodrigo Viga, ele que acompanha aí no Rio de Janeiro o noticiário da Petrobras, nosso setorista de energia, faz então a próxima pergunta. Viga. Boa noite para vocês aí da bancada, especial para o nosso convidado, General Silvio Luna, presidente da Petrobras. A minha pergunta é muito simples. Fala-se muito da Petrobras, mas o senhor acha que o grande problema é a falta de conhecimento, o desconhecimento sobre a importância e a relevância, o que faz efetivamente a Petrobras para o país e para a sociedade, presidente? Obrigado. Obrigado, Viga, pela pergunta. Ela é bastante aberta, mas já contém a resposta. Ela já contém-se a resposta. O desconhecimento que a sociedade tem da Petrobras. No imaginário se tem daquele monopólio fechado que era responsável por toda a produção de petróleo, de gás, de refino no Brasil. Isso acabou há 24 anos. O monopólio acabou em 1997. Acontece que na parte de exploração e produção tivemos a contribuição muito grande de empresas de outros países, outras empresas privadas, que passaram a participar. Hoje tem da ordem de 86 empresas explorando petróleo no Brasil, das quais, recentemente, 56 apresentaram resultados junto à ANP. Na parte de refino, isso foi reduzido. Nós temos hoje 13 refinarias, são todas da Petrobras, 3 delas acabamos de vender, concluímos a venda dela, e temos um compromisso com o CAD de vender o total de 8, de vender mais 5. Está em processo de venda. E aí estaremos dando oportunidade a todos a participarem do abastecimento do país. Então, há um profundo desconhecimento, realmente, do que a Petrobras pode. Ela dá uma contribuição enorme para o país, lembrar que ela é uma empresa e corresponde a 4% do PIB do Brasil. Contribuição aí com dividendos, com royalties, tributo de modo geral, participações especiais, inclusive, mais recentemente, com dividendos. Ela acabou de pagar aquela dívida, já foi a empresa mais endividada do mundo, está concluindo, colocou a sua dívida num patamar, consideramos, saudável, e agora começa a pagar dividendos àqueles acionistas. Lembrar que a União corresponde a 37% dos nossos acionistas. Os outros 63% são acionistas minoritários, dos quais nós temos aí da ordem de 750 mil brasileiros que investem na Petrobras, o seu FGTS e as suas esperanças. Então, eu diria que a Petrobras é desconhecida, ela pode fazer muito pelo país. Não pode fazer política pública, mas entrega recurso para que a União possa fazer política pública.
Mais uma pergunta agora, Cristina Gremel. Boa noite, general. Eu queria me trazer para uma questão muito mais próxima do dia a dia do cidadão, que é o preço dos combustíveis mesmo. A gente está lendo nos jornais que a Petrobras foi a empresa que teve, das empresas que estão na Bolsa, que teve o maior lucro no terceiro trimestre, 31 bilhões, o senhor mencionou agora há pouco mesmo, que já começa a pagar dividendos para os acionistas e que uma parte considerável desses acionistas são os próprios brasileiros, às vezes cidadãos comuns que investiram seu FGTS em ações da empresa. Mas para aqueles brasileiros que não tiveram o prazer de comprar ações da Petrobras e não têm esses dividendos por receber, o que eles querem saber sobre preço mesmo de combustíveis? E é muito difícil, com esse discurso embolado, especialmente da esquerda, entender como que uma empresa que lucra tanto não consegue reduzir o preço para o consumidor final. Há algo que possa ser feito aí nos próximos meses para melhorar essa conta para o brasileiro médio, aquele que paga ali no posto de combustível toda semana, toda quinzena, todo mês, na hora de abastecer o carro? Cristina, sim. Mas eu começo dizendo o seguinte: esses lucros aconteciam antes, de alguma forma. Acontece que esse recurso, em vez de voltar para a sociedade, ia pagar dívida de banco, ia pagar juros, ia pagar a dívida. A Petrobras chegou a trabalhar 6 meses para pagar dívidas. Então, tudo que ela conseguia produzir era para pagar dívidas. Agora faz esse pagamento da dívida, colocou no seu nível, que pode começar a participar com a redução de custo, inclusive. Mas como? Ela não pode fazer diretamente, já que ela é uma sociedade de economia mista, sociedade aberta, participa com os outros concorrentes que importam. Imagina alguém importar um combustível a um preço mais alto, tendo um preço mais baixo, você não vai conseguir vender no nosso mercado. Então, tem que equalizar esses valores. Agora, como é que ela pode contribuir? Como está fazendo hoje? A discussão no Senado hoje foi exatamente isso. A criação de alguma espécie de colchão de amortização, utilizando recursos que a Petrobras entrega de dividendo, de royalties e de participações especiais, de tributos, usando esse recurso para fazer esse colchão. Sabemos que esse recurso, de alguma forma, ele já é contabilizado na conta única do Tesouro, já se considera ele como parte do orçamento, mas se colocando um dividendo que não estava previsto, esse ano estamos entregando quase 27 bilhões de dividendos, está previsto, eu acho que se pode contribuir com a redução de custos. Já se aprovou ontem o Vale Gás, contando com esse recurso. E agora a tendência é que se encontre outras soluções a partir de recursos gerados pela própria Petrobras. Ela, pessoalmente, não pode trabalhar nessa redução do custo. Ricardo Salles, sua pergunta. Silvio Luna, boa noite, prazer em vê-lo. Eu estava ouvindo aqui atentamente as suas respostas e no começo da entrevista você se referiu ao fato de que a Petrobras, embora tenha 37% de ações do governo, né, não é uma empresa pública e, portanto, não pode fazer política pública, enfim, uma série de restrições com as quais nós concordamos, porque é a lógica de uma empresa aberta em mercado de capitais. Mas, sendo assim, qual é a lógica do governo ter uma empresa? Quer dizer, por que a Petrobras, seja no refino, enfim, qualquer das suas atividades, por que esse trabalho não pode ser feito por uma empresa privada? Qual é a lógica de nós termos essa participação governamental numa companhia que, justamente pela sua definição, e concordo com ela, não pode fazer política pública? E mais, né? Nós felizmente temos a sua presidência, como tivemos anterior, enfim, pagamentos de dívidas, enfim, uma postura de compliance, digamos assim, na gestão da companhia, mas nada garante que, num futuro, né, num eventual outro governo, seja lá daqui a quantos anos for, essa situação que nós vimos recentemente em governos anteriores não se repita. Portanto, o único seguro que nós temos para ver uma companhia que pode ser muito saudável para o país cumprindo o seu papel é vê-la privatizada, a exemplo do que foi a Vale. Qual é a lógica de ter a Petrobras com participação governamental? A sua exposição está correta. Então, qual é a lógica de ter isso aí? Eu diria, a diferença hoje da empresa é do jeito que tem um arcabouço que ela construiu, de conformidade, de governança, uma estrutura de total controle, ela impede
a não ser que se mude a legislação, que se mude as leis, ela impede que um aventureiro consiga fazer alguma coisa errada dentro da empresa. Agora, a decisão, volto a repetir, é uma decisão do acionista majoritário. Ele pode vender uma parte pequena das suas ações e já perde o controle da empresa e ela passa a ser uma empresa privada. Essa é uma escolha da empresa. Hoje, ela é uma estatal que dá lucro, está muito bem controlada, não é porque eu estou aqui presente, ela já tem um plano de negócio bastante robusto. Estamos apresentando nessa semana, no final da semana, dia 25, o nosso novo plano de negócio, 26, onde apresenta qual é a nossa capacidade de investimento no país e com foco bem de gestão de portfólio, no sentido de explorar as nossas reservas do pré-sal, que tem uma certa urgência, tendo em vista que estamos trabalhando de um combustível que a tendência, pela transição energética, é diminuindo o seu consumo no mundo. Então, eu diria que é uma escolha, mas ela, como uma empresa estatal de capital aberto, como está conformada hoje, ela oferece todas as seguranças e tem muito pouco a diferença dela para uma empresa privada. Augusto. General, em 2007, o então presidente Lula apresentou a descoberta do pré-sal como a solução de todos os problemas do país. Passados 15 anos, qual é a importância exata do pré-sal para a Petrobras? Ela é assim, total. Hoje, 71% da produção de petróleo que a Petrobras faz é retirado do pré-sal. A Petrobras saiu totalmente da parte de poços de terra, está saindo de águas rasas e está indo para águas profundas e ultraprofundas, onde o seu rendimento é muito maior. É a empresa com maior capacidade de extração de petróleo em águas profundas. Quase nunca trabalha sozinha nesses investimentos, porque existe uma quantidade grande de empresas de top mundial que querem trabalhar conosco na exploração de petróleo. Há 2 meses atrás, estive nos Estados Unidos exatamente para receber um prêmio da empresa que recebeu o Oscar da exploração em águas profundas, pela competência que a Petrobras tem a partir do desenvolvimento de tecnologia que ela fez. Aqui mesmo. Tem um centro tecnológico que é o maior do hemisfério sul. Então, eu diria que a importância do pré-sal hoje ela é total. Sabemos que no passado, período aí, 2010, 2015, uma série de investimentos equivocados, que trouxeram grandes prejuízos para a Petrobras, particularmente na área de refinarias, que foram iniciadas no passado em terraplanários, que não foram concluídas. Mas, no momento, hoje, eu diria que o pré-sal é de total importância para a Petrobras e é daí que ela tira a sua maior riqueza, que é devolvida para a sociedade. Zé Maria. General, pelo que eu estou entendendo, a Petrobras pode fazer muito pouco ou quase nada ou nada sobre os preços dos combustíveis. É isso mesmo, presidente? A contribuição do preço, vamos pegar a gasolina, que é um exemplo claro. A contribuição da Petrobras no preço da gasolina é de R$ 2,33. Ela está chegando a 7 e poucos centavos, R$ 8 até alguns locais, mas isso não é Petrobras. Isso aí não é Petrobras. 27% é etanol, alguma parte aí são tributos federais, tem o ICMS, tem PIS, COFINS, que são colocados no preço, e no final chega a um preço desse montante. E também aí tem a própria revenda, o transporte, que acrescenta. A contribuição da Petrobras no preço ela é pequena. Se tem alguma coisa a ser feita, não seria aqui na Petrobras. Lembrar que uma molécula de gasolina para chegar no poço, ele leva 10 anos. Começa na exploração, adquirindo campos para explorar, investe-se com risco muito grande,
depois tem que tirar esse petróleo que está a mais de 7 metros de profundidade, leva-se para a plataforma, até chegar depois em terra, vai para refinarias. Esse percurso todo leva 10 anos. É uma atividade de profundo risco e de grandes investimentos. São bilionários. Então, a grande contribuição que a Petrobras dá no preço é colocá-lo já no preço mínimo, que é esse que está aí hoje, de R$2 e pouco. Lembrar também que essas alterações dos preços têm pouco a ver com Petrobras. Nós chegamos a ficar aí 95 dias sem alterar o preço do gás, a 85 dias sem alterar o preço do diesel e a 56 dias sem alterar o preço da gasolina, no período que eu estou aqui, nesses 7 meses. Ou seja, essa volatilidade de preço tem pouco a ver com a Petrobras. Cristina Grêmio. Eu vou insistir na questão do preço, que eu estou acompanhando aqui, é o chat do Pingos nos Is. Nossa audiência é muito ativa, sabe, general? Estão fazendo um monte de perguntas para o senhor aqui, muita gente perguntando sobre a questão do álcool, se o álcool também está caro, por que manter a mistura na gasolina e insistindo nessa questão do preço. Teve um telespectador nosso que trouxe, inclusive, a informação de que no Paraguai a gasolina está R$ 3,30. Pode ser que seja por conta do regime de tributação diferente, mas teria, então, como pelo menos alguma esfera de governo interferir mais nesse preço para reduzir para o consumidor final? Mas isso aí não seria a Petrobras, já que não é possível o governo interferir na nossa atividade, no nosso preço. Seria dessa outra parcela exatamente do preço. Aí seria junto com o Congresso, junto com modificações que devem ser feitas. Tem aí ICMS, já houve esse ano, naquele período da crise maior, a redução da CID no gás, no diesel. Então, são ações que podem ser tomadas. Pode ser reduzido. O caso do preço no Paraguai, o caso do preço da Argentina já foi colocado e tem a ver com o abastecimento. Me lembro quando, no final da declaração na Argentina, aí foi dito, mas só temos combustível aqui aos sábados e domingos. Ao longo da semana não tem. E nós nos preocupamos muito com o abastecimento do nosso mercado. Daí essa necessidade de manter um preço competitivo, já que dependemos, repito, 30% de importações de preço. O aumento de preço foi no mundo inteiro. Nós não somos dos preços de combustível mais caros do mundo. Pelo contrário, um ranking que já foi feito aí, um mês atrás, aparecia das 90 países do mundo, o Brasil era 89, então estava bem abaixo de todos esses outros países. E na média mundial, temos 60, nós estamos abaixo dessa média em termos de preço. Né? Então, o que tem, na realidade, é um choque de demanda e de oferta. Isso aí está gerando preço. E o preço não passa disso, né? Equilíbrio entre oferta e procura. E para fecharmos, mais uma pergunta de Ricardo Salles. Nós já recuperamos tudo aquilo que foi roubado da Petrobras? Várias ações já foram ajuizadas, inclusive nos Estados Unidos e tudo. Como é que está esse processo de recuperação dos ativos que foram desviados, general? A nossa dívida, Ricardo, ela foi concluída. Nós conseguimos terminar com essa dívida. Ainda tem processo em andamento. Com relação aos Estados Unidos, concluímos esse processo há pouco mais de um mês. Terminamos, inclusive, tínhamos que fazer periodicamente o relatório, prestar informação ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Isso foi dado como concluído, esse processo está encerrado. Todas essas dívidas estão saldadas. 160 bilhões de dólares. Corresponde a uma Vale Rio Doce, a vários bancos e Itaús. Então, esse foi o preço que nós tivemos que pagar com esses maus investimentos do passado, vamos dizer assim, esses desvios. Mas essa dívida está saldada. Ainda temos processo em andamento, ainda temos alguns que estão tramitando, mas são de valores menores e que não tramitaram 100% em julgado. Perfeito. Então, a palavra do general Joaquim Silva e Luna, presidente da Petrobras, em entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Muito obrigado mais uma vez, general, pela presença aqui no programa. Uma boa noite e até uma próxima. Muito obrigado.